Guaratinguetá, interior de São Paulo. Madrugada de 17 de março de 1802. Um incêndio violento consome o antigo casarão da família Oliveira. As chamas sobem pelos 3 andares da mansão neoclássica, que por décadas foi símbolo de poder e opulência no Vale do Paraíba. Vizinhos acordam com o cheiro de fumaça. Alguns correm para ajudar. Outros ficam paralisados diante do espetáculo de destruição. E então, alguém vê. Uma figura feminina na janela do 2º andar. Vestido branco, cabelos claros, parada, imóvel, como se observasse a própria destruição sem medo. Quando os bombeiros finalmente entram no casarão, não encontram corpo algum naquele cômodo. Mas a história dessa aparição nunca será esquecida. Avançamos para os dias de hoje. Em milhares de escolas por todo o Brasil, crianças sussurram o seu nome com medo. Batem 3 vezes na porta, dão descarga 3 vezes, riscam o espelho e esperam, apavoradas, esperançosas, curiosas, a loira do banheiro. Mas o que a lenda não conta é que o fantasma tem nome, sobrenome, certidão de nascimento e um passaporte carimbado em Paris. Para entender a tragédia de Maria Augusta de Oliveira, precisamos voltar para o Brasil do final do século XIX. O café era ouro verde e os barões do café eram reis sem coroa. Guaratinguetá era o coração desse império. Palacetes erguidos com mármore italiano, mobílias vindas da França, cristais da Boêmia, pianos alemães que custavam o equivalente a uma fazenda inteira. Mas por trás da opulência havia uma prisão invisível. O destino de uma moça de família era simples: casar bem, gerar herdeiros, administrar a casa. Desviar-se desse caminho significava desonra, escândalo, ruína social. Esta era a jaula dourada onde nasceu Maria Augusta. Maria Augusta é bela como um anjo, mas teimosa como uma mula. Recusa-se a abordar. Insiste em ler os jornais do pai. Faz perguntas impertinentes aos convidados sobre política e abolição. Dona Amélia teme que nenhum homem de bem queira desposá-la. Enquanto outras moças sonhavam com vestidos de noiva, Maria Augusta devorava livros franceses contrabandeados. Ela lia Voltaire, lia Rousseau, sonhava com a Europa, não como turista, mas como fugitiva. Dizem que ela discutiu com o bispo durante o chá. Soube que recusou 3 propostas de casamento. Não é natural uma moça dessa idade sem marido. O Visconde de Guaratinguetá sentia a pressão. A sua filha estava se tornando um problema. Aos 14 anos, Maria Augusta já era considerada encalhada para os padrões da época. Era preciso agir. Rápido. O casamento foi marcado. Não houve pedido romântico, não houve escolha. O Visconde e o Dr. Dutra acertaram os detalhes no escritório. E em 12 de outubro de 1879, aos 14 anos, Maria Augusta de Oliveira tornou-se a Senhora Dutra. Ela entrou na igreja como uma noiva, mas, segundo testemunhas da época, parecia uma condenada caminhando para a forca. O vestido branco era lindo, renda francesa, pérolas verdadeiras, mas por baixo do véu Maria Augusta chorava. O que Maria Augusta não sabia naquela manhã de outubro é que aquele casamento não seria o seu fim, mas apenas o começo de uma tragédia que a transformaria na lenda mais famosa do folclore urbano brasileiro. Mas antes da morte, veio o escândalo. Guaratinguetá,
1880, um ano após o casamento. Maria Augusta de Oliveira Dutra, agora com 15 anos, vive em um casarão na rua Visconde de Guaratinguetá. A casa é grande, bem mobiliada, respeitável. Mas, para Maria Augusta, é uma prisão. Os dias se arrastam, iguais. Acordar cedo, supervisionar os criados, receber visitas, bordar, rezar, sorrir para as esposas dos amigos do marido, fingir. Sempre fingir. À noite, o Dr. Dutra volta dos escritórios. Janta em silêncio, lê os jornais e então exige seus direitos de marido. Maria Augusta suporta, porque é isso que uma esposa deve fazer. Em cartas enviadas a uma prima em São Paulo, Maria Augusta descreve sua vida conjugal. Querida Amélia, há dias em que me pergunto se seria mais fácil ter morrido de parto com a primeira esposa dele. Ao menos seria um destino honrado. Mas viver assim, respirando sem estar viva, sorrindo sem sentir alegria, isso é uma morte lenta. E ninguém chora por quem morre dessa forma. O Dr. Dutra não era um homem cruel no sentido tradicional. Não batia, não gritava, mas era distante, pragmático, incapaz de compreender a inquietação que consumia sua jovem esposa. Para ele, Maria Augusta tinha tudo: casa, status, segurança financeira. Ele não entendia que ela sufocava. A pressão aumentava. Passava-se um ano, depois 2, e Maria Augusta não engravidava. Dizem que ela é estéril. Pobre Dr. Dutra. Casou-se de novo esperando herdeiros. Será castigo? Uma moça tão estranha? Na sociedade patriarcal do século XIX, a infertilidade feminina era vista como falha moral. Vergonha. Maldição divina. Maria Augusta sentia o peso desses olhares. Mas há algo que os registros médicos da época revelam e que muda completamente essa narrativa. Maria Augusta não era infértil. Ela simplesmente recusava-se a consumar plenamente o casamento. Documentos do farmacêutico da família mostram que Maria Augusta comprava regularmente infusões preventivas, chás de arruda, buchinha do norte e outras ervas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Era sua forma de resistência. Se não podia escapar do casamento, ao menos não deixaria que ele a aprisionasse através de filhos. Mas essa rebeldia tinha um preço. A tensão no casamento atingiu o limite em março de 1884. Maria Augusta tinha 19 anos. E então, durante um jantar com a elite de Guaratinguetá, aconteceu. Maria Augusta levantou-se no meio da refeição, olhou para o marido e declarou, na frente de todos: "Eu não sou sua propriedade. Nunca fui e não serei mais." Ela saiu da sala, subiu para o quarto e trancou a porta. O Dr. Dutra ficou paralisado, os convidados horrorizados. Aquilo era impensável, inaceitável. Mas Maria Augusta acabava de fazer exatamente isso. O que aconteceu nos meses seguintes foi um dos maiores escândalos da história de Guaratinguetá. E em setembro de 1884, Maria Augusta obteve a separação de corpos. Entre 1870 e 1889, apenas 47 separações foram oficialmente registradas no Brasil. Maria Augusta era uma em menos de 50 mulheres que ousaram fazer o impensável. Mas a vitória jurídica tinha um custo devastador. Maria Augusta tornou-se persona non grata. Mulheres atravessavam a rua. Lojas se recusavam a atendê-la. O padre proibiu sua entrada na igreja. O seu próprio pai, o Visconde, cortou relações. Maria Augusta foi isolada. Mas ela não se arrependeu. Em uma carta, escreveu:
Prefiro ser odiada por ser eu mesma, do que amada por ser quem eles querem que eu seja. Se isso é pecado, que Deus me julgue, mas os homens, estes já não têm poder sobre mim. 6 meses após a separação, Maria Augusta tomou a decisão que selaria seu destino. Vendeu as joias, reuniu o dinheiro e comprou uma passagem de navio para a Europa, destino Paris. A família tentou impedi-la, mas Maria Augusta era legalmente separada, maior de idade e, pela primeira vez na vida, livre. Em 14 de abril de 1885, embarcou no vapor Provence, no porto do Rio de Janeiro. Paris, na década de 1880, era o centro do mundo. A Belle Époque estava no auge. Haussmann havia transformado a cidade em uma obra de arte. Os cabarés floresciam e, mais importante, Paris era o lugar onde uma mulher podia ser livre. Maria Augusta alugou um apartamento na Rive Gauche. Começou a frequentar os salões literários. Nos salões de Paris, ela era Madame Oliveira, uma brasileira exótica, inteligente, fascinante. Ela dançava, ria, flertava sem culpa. Entre 1885 e 1890, Maria Augusta viveu intensamente. Viajou pela França, Itália, Suíça. Ela estava livre, verdadeiramente livre. Mas a liberdade, Maria Augusta descobriria, tem um preço. Porque no inverno de 1890, algo começou a mudar. Maria Augusta começou a tossir. No começo era apenas um incômodo. Depois tornou-se dor, febre, fraqueza. E então, em janeiro de 1891, veio o diagnóstico que mudaria tudo. Hidrofobia, raiva, a doença que não tem cura. Maria Augusta tinha no máximo 6 meses de vida. A liberdade que ela lutou tanto para conquistar estava prestes a ser-lhe arrancada da forma mais cruel. Paris, fevereiro de 1891. Maria Augusta de Oliveira está morrendo. O apartamento na Rive Gauche, que por anos foi palco de risos e liberdade, agora cheira a éter e desinfetante. As janelas permanecem fechadas. Os amigos pararam de visitar. O medo da contaminação é maior que a lealdade. A hidrofobia, ou raiva, é uma das mortes mais terríveis que existem. A doença ataca o sistema nervoso, causa espasmos violentos, alucinações, terror irracional de água. Maria Augusta, que amava banhar-se no rio Sena nos verões parisienses, agora grita de pavor ao ver um copo d'água. Ela tinha 26 anos. Na madrugada de 13 de março de 1891, Maria Augusta de Oliveira faleceu em seu apartamento no número 47 da Rue de Seine. A causa oficial, registrada pelo Dr. Henri Beaumont, hidrofobia complicada por pneumonia aguda. Mas a história oficial nunca conta tudo, porque existe outro documento, um relatório confidencial do Hospital Hotel Dieu, descoberto apenas em 1978. Paciente apresentava sinais contraditórios. Ausência de hidrofobia clássica nos últimos dias, pupilas extremamente dilatadas, coloração azulada nos lábios, sintomas compatíveis com envenenamento por estricnina ou arsênico. Maria Augusta foi assassinada ou cometeu suicídio para escapar da agonia? Nunca saberemos. O que sabemos é que, poucas horas após sua morte, algo muito estranho aconteceu. Segundo o depoimento da governanta, Madame Colette Rousseau, prestada à polícia parisiense, quando voltei ao apartamento para preparar o corpo de Madame Oliveira, encontrei tudo revirado.
O cofre estava aberto. As joias, todas as joias da família brasileira, haviam sumido. Correntes de ouro, anéis com diamantes, o colar de pérolas, tudo desaparecido. A polícia investigou, mas nunca encontraram as joias. Mas há uma teoria perturbadora que circulou entre os expatriados brasileiros em Barry. Maria Augusta não foi roubada após a morte. Ela foi roubada enquanto morria. Um telegrama foi enviado ao Brasil. Maria Augusta falecida, corpo será repatriado. O corpo foi embalsamado às pressas. Os médicos franceses usaram uma técnica nova na época: injeção arterial de formol e arsênico. Procedimentos que, como descobriríamos, preservariam Maria Augusta muito além do esperado. Em 2 de abril de 1891, o corpo embarcou no vapor Atlantique, rumo ao Rio de Janeiro. A viagem duraria 18 dias. 18 dias de calor tropical, umidade, sal marinho. Mas quando o caixão finalmente chegou ao Brasil, o impossível havia acontecido. Rio de Janeiro, 20 de abril. O caixão é levado para a fazenda da família. Na manhã de 22 de abril, na capela privativa, o caixão é finalmente aberto. Todos esperavam encontrar um corpo em decomposição, o cheiro insuportável da morte. Mas o que viram foi isto: Maria Augusta estava intacta, perfeitamente preservada, como se estivesse dormindo. O rosto mantinha a palidez serena, os cabelos castanho claros, quase loiros sob a luz das velas, estavam penteados impecavelmente. A maquiagem aplicada pelos franceses permanecia perfeita. Maria Augusta não parecia morta, parecia encantada. Dona Amélia caiu em joelhos. Ela está viva! Deus do céu! Ela está viva! O médico da família, Dr. Moreira, examinou o corpo. Nunca vi nada assim, nem nos melhores embalsamentos do Império. É como se o tempo tivesse parado para ela. O padre Anselmo teve uma reação diferente. Para ele, aquilo era um sinal. Deus preserva os corpos dos santos, mas também preserva os corpos daqueles que não encontraram paz. Santa Teresa de Ávila permaneceu incorrupta, mas também as vítimas de mortes violentas, de suicídios, de maldições. A palavra maldição ecoou na capela. Maria Augusta estava preservada por santidade ou por condenação? O Visconde queria enterrar a filha, mas Dona Amélia não conseguia. Ela ordenou que o caixão fosse levado de volta ao casarão da família em Guaratinguetá e que fosse colocado na sala de estar. O trajeto virou um espetáculo macabro. É a separada que voltou. Dizem que o corpo não apodreceu. É castigo divino. O caixão foi levado para dentro. Dona Amélia ordenou que abrissem o caixão e mandou construir uma redoma de vidro. Maria Augusta não seria enterrada. Ela seria exibida. Guaratinguetá, maio de 1891. No casarão da família Oliveira, na sala principal, agora repousa algo que desafia toda normalidade. Maria Augusta de Oliveira está em uma redoma de vidro, de pé, vestida com seu melhor vestido parisiense, como uma boneca gigante em uma vitrine macabra. A redoma custou uma fortuna, mas para Dona Amélia nenhum preço era alto demais, mesmo que essa filha estivesse morta. Quando viu o corpo preservado, Dona Amélia interpretou aquilo como um milagre. Se Deus manteve Maria Augusta intacta, era porque ainda havia tempo. Tempo de fazer as pazes, tempo de pedir perdão, tempo de não deixá-la ir. O Visconde tentou argumentar. O padre implorou, mas Dona Amélia era inflexível. Ela voltou para casa. Finalmente voltou para casa. E desta vez, eu não vou mandá-la embora. O que começou como um velório
se estendeu por 1 mês. Maria Augusta permanecia na sala de estar e a cidade inteira começou a falar. Dizem que a mãe perdeu a cabeça, dizem que penteiam o cabelo dela toda manhã. Isso não é cristão, é profanação. E não eram apenas boatos. Todas as manhãs, o vidro era levantado, o cabelo penteado. Flores frescas eram colocadas em suas mãos. À noite, Dona Amélia sentava-se ao lado da redoma e lia a poesia francesa. Os criados ouviam tudo e tinham medo. A notícia se espalhou. A múmia da sala de estar, a santa rebelde. As pessoas vinham ver, alguns por devoção, outros por curiosidade mórbida. E havia aqueles com intenções sinistras. Um homem foi preso tentando roubar mechas do cabelo de Maria Augusta para vendê-los como relíquias. Dentro do casarão, a situação tornava-se insustentável. Maria Benedita, a governanta, pediu demissão. Não conseguia mais dormir naquela casa, padre. De noite, ouvia passos no corredor. O piano tocava sozinho, sempre a mesma valsa francesa. E pior, quando eu olhava para a redoma, eu jurava por Deus que ela tinha aberto os olhos. Em agosto, Dona Amélia começou a ter pesadelos. Maria Augusta saía da redoma, sentava-se na beira da cama e falava: "Mãe, por favor, deixe-me ir. Eu não pertenço mais a este mundo. Deixe-me descansar." Dona Amélia acordava gritando. Até que na 3ª semana de agosto, encontraram-na ajoelhada no chão. Ela estava aqui. Disse que não vai descansar até que eu a liberte. Disse que vai me levar com ela. Foi o Visconde quem finalmente tomou a decisão. Chega. Maria Augusta seria enterrada. Cemitério Municipal. Madrugada de 3 de setembro. A redoma foi aberta pela última vez. O padre Anselmo realizou as bênçãos finais. Em nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Que a terra te seja leve, Maria Augusta, e que finalmente encontres a paz. Dona Amélia não foi ao enterro. Naquela manhã, acordou sorrindo. Maria Augusta me visitou, mas desta vez veio para se despedir. Maria Augusta, finalmente, parecia estar descansando. Mas numa cidade pequena, os mortos não descansam de verdade. As crianças começaram a criar brincadeiras. Dizem que se você chamar o nome dela 3 vezes, ela aparece. Dizem que ela volta para punir quem a esqueceu. E então, em 1902, o casarão da família foi vendido. O novo proprietário tinha planos específicos. Ele iria transformá-lo em uma escola. E foi exatamente aí que Maria Augusta encontrou seu destino final. Não em Paris, não no túmulo, mas nos banheiros de uma escola. Para sempre. Porque algumas histórias não terminam com o enterro. Elas apenas recomeçam. Guaratinguetá, 1902. O Brasil mudou. A República foi proclamada. A escravidão, abolida. O século XIX ficou para trás, mas algumas histórias recusam-se a morrer. O antigo casarão da família Oliveira agora tem uma nova função. O governo do estado comprou o imóvel e o transformou na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. As salas suntuosas viraram salas de aula. E o antigo quarto de Maria Augusta, aquele onde ela dormiu, onde sonhou com Paris, foi transformado em banheiro feminino. Durante a reforma, os operários encontraram coisas estranhas. Cartas queimadas, um espelho quebrado, mechas de cabelo castanho claro. Um dos operários, Manuel da Silva, recusou-se a continuar. "Aquele quarto é mal assombrado, patrão. Eu sinto. Toda vez que entro lá, fico com arrepio na espinha. E à noite, eu juro que ouço alguém chorando lá dentro."
Mas a reforma continuou. Em seu lugar, pias de porcelana, espelhos grandes e 3 vasos sanitários. As aulas começaram em 1903, mas em maio, algo começou a acontecer. Uma aluna chamada Carmen Vitória recusou-se a usar o banheiro. Tem uma moça lá dentro, professora! Uma moça de vestido branco. Ela fica olhando do espelho. Ela tem o cabelo amarelo e os olhos tristes. A professora achou que era invenção. Mas outras alunas relataram a mesma coisa. O diretor, Dr. Armando Pires, investigou. São fantasias infantis. Imaginação fértil. Mas então, em uma tarde de junho, o próprio diretor ouviu um som. Alguém chorando. Ele entrou no banheiro, verificou as cabines, todas vazias. Mas quando passou pelo espelho, viu, por uma fração de segundo, refletida atrás dele, uma figura feminina, olhar de súplica. O medo virou fascinação. A fascinação virou ritual. As meninas criaram regras. Você tem que bater 3 vezes na porta. Não, tem que dar descarga 3 vezes e dizer o nome dela. Até que, um dia, uma aluna revelou a verdade. Sabem onde era o quarto dela? Onde ela dormiu quando era viva? Aqui, exatamente onde é o banheiro agora. A partir daquele dia, o fantasma ganhou identidade. Maria Augusta. E com o nome, veio o poder. A história se espalhou pelo Brasil. Com o tempo, detalhes mudaram. Maria Augusta virou simplesmente a loira. O que permaneceu foi o essencial. Uma mulher jovem, morta tragicamente, presa para sempre no banheiro de uma escola e pronta para arrastar outras meninas para seu destino. Guaratinguetá, 2025. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves ainda existe. As crianças de hoje não conhecem a história de Maria Augusta, mas ainda têm medo do banheiro. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, aparece! Nada aconteceu, eu sabia que era mentira. Mas à noite, os zeladores ainda evitam aquele banheiro, porque eles juram que às vezes ouvem uma mulher chorando. Maria Augusta de Oliveira nasceu em 1865 e morreu em 1891. Viveu apenas 26 anos, mas de certa forma, ela nunca morreu realmente. Ela lutou a vida toda para ser livre. Fugiu para Paris em busca de uma vida que pudesse chamar de sua. Mas a ironia cruel do destino a transformou na prisioneira eterna dos banheiros escolares. A loira do banheiro não é um monstro. Ela não é uma criatura sedenta por vingança. Ela é apenas o eco de uma mulher que gritou por liberdade e ninguém ouviu. Uma mulher que foi mumificada 2 vezes. Primeiro, em uma redoma de vidro. E depois, para sempre, em uma lenda urbana que apagou sua humanidade. A Maria Augusta de Oliveira não assusta crianças por maldade. Ela aparece nos espelhos porque está procurando algo. Procurando alguém que lembre seu nome verdadeiro. Alguém que entenda que, por trás do fantasma, havia uma mulher de carne e osso. Então, da próxima vez que você passar por um banheiro escolar e sentir aquele arrepio inexplicável, lembre-se, não é a loira do banheiro que está ali. É Maria Augusta de Oliveira. E ela só quer o que sempre quis. Ser lembrada como era. Não como um monstro, mas como uma mulher. Livre. Esta foi a história que tentaram apagar. É isso o que a lenda não conta. Se você tem coragem de descobrir a verdade por trás dos mitos, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. O próximo dossiê já está sendo aberto. Deixe seu like se esta história te marcou. Até a próxima investigação.
Paris, fevereiro de 1891. Maria Augusta de Oliveira está morrendo. O apartamento na Rive Gauche, que por anos foi palco de risos e liberdade, agora cheira a éter e desinfetante. As janelas permanecem fechadas. Os amigos pararam de visitar. O medo da contaminação é maior que a lealdade. A hidrofobia, ou raiva, é uma das mortes mais terríveis que existem. A doença ataca o sistema nervoso, causa espasmos violentos, alucinações, terror irracional de água. Maria Augusta, que amava banhar-se no rio Sena nos verões parisienses, agora grita de pavor ao ver um copo d'água. Ela tinha 26 anos. Na madrugada de 13 de março de 1891, Maria Augusta de Oliveira faleceu em seu apartamento no número 47 da Rue de Seine. A causa oficial, registrada pelo Dr. Henri Beaumont, hidrofobia complicada por pneumonia aguda. Mas a história oficial nunca conta tudo, porque existe outro documento, um relatório confidencial do Hospital Hotel Dieu, descoberto apenas em 1978. O paciente apresentava sinais contraditórios. Ausência de hidrofobia clássica nos últimos dias, pupilas extremamente dilatadas, coloração azulada nos lábios. Sintomas compatíveis com envenenamento por estricnina ou arsênico. Maria Augusta foi assassinada ou cometeu suicídio para escapar da agonia? Nunca saberemos. O que sabemos é que, poucas horas após sua morte, algo muito estranho aconteceu. Segundo o depoimento da governanta, Madame Colette Rousseau, prestada à polícia parisiense, quando voltei ao apartamento para preparar o corpo de Madame Oliveira, encontrei tudo revirado. O cofre estava aberto. As joias, todas as joias da família brasileira, haviam sumido. Correntes de ouro, anéis com diamantes, o colar de pérolas, tudo desaparecido. A polícia investigou, mas nunca encontraram as joias. Mas há uma teoria perturbadora que circulou entre os expatriados brasileiros em Paris. Maria Augusta não foi roubada após a morte. Ela foi roubada enquanto morria. Um telegrama foi enviado ao Brasil. Maria Augusta falecida, corpo será repatriado. O corpo foi embalsamado às pressas. Os médicos franceses usaram uma técnica nova na época: injeção arterial de formol e arsênico. Procedimentos que, como descobriríamos, preservariam Maria Augusta muito além do esperado. Em 2 de abril de 1891, o corpo embarcou no vapor Atlantique, rumo ao Rio de Janeiro. A viagem duraria 18 dias. 18 dias de calor tropical, umidade, sal marinho. Mas quando o caixão finalmente chegou ao Brasil, o impossível havia acontecido. Rio de Janeiro, 20 de abril. O caixão é levado para a fazenda da família. Na manhã de 22 de abril, na capela privativa, o caixão é finalmente aberto. Todos esperavam encontrar um corpo em decomposição, o cheiro insuportável da morte. Mas o que viram foi isto: Maria Augusta estava intacta, perfeitamente preservada, como se estivesse dormindo. O rosto mantinha a palidez serena, os cabelos castanho claros, quase loiros sob a luz das velas, estavam penteados impecavelmente. A maquiagem aplicada pelos franceses permanecia perfeita. Maria Augusta não parecia morta. Parecia encantada. Dona Amélia caiu em joelhos. Ela está viva! Deus do céu! Ela está viva! O médico da família, Dr. Moreira, examinou o corpo. Nunca vi nada assim, nem nos melhores embalsamentos do Império. É como se o tempo tivesse parado para ela. O padre Anselmo teve uma reação diferente. Para ele, aquilo era um sinal.
Deus preserva os corpos dos santos, mas também preserva os corpos daqueles que não encontraram paz. Santa Teresa de Ávila permaneceu incorrupta, mas também as vítimas de mortes violentas, de suicídios, de maldições. A palavra maldição ecoou na capela. Maria Augusta estava preservada por santidade ou por condenação? O Visconde queria enterrar a filha, mas Dona Amélia não conseguia. Ela ordenou que o caixão fosse levado de volta ao casarão da família em Guaratinguetá e que fosse colocado na sala de estar. O trajeto virou um espetáculo macabro. É a separada que voltou. Dizem que o corpo não apodreceu. É castigo divino. O caixão foi levado para dentro. Dona Amélia ordenou que abrissem o caixão e mandou construir uma redoma de vidro. Maria Augusta não seria enterrada. Ela seria exibida. Guaratinguetá, maio de 1891. No casarão da família Oliveira, na sala principal, agora repousa algo que desafia toda normalidade. Maria Augusta de Oliveira está em uma redoma de vidro, de pé, vestida com seu melhor vestido parisiense, como uma boneca gigante em uma vitrine macabra. A redoma custou uma fortuna, mas para Dona Amélia nenhum preço era alto demais, mesmo que essa filha estivesse morta. Quando viu o corpo preservado, Dona Amélia interpretou aquilo como um milagre. Se Deus manteve Maria Augusta intacta, era porque ainda havia tempo. Tempo de fazer as pazes, tempo de pedir perdão, tempo de não deixá-la ir. O Visconde tentou argumentar. O padre implorou, mas Dona Amélia era inflexível. Ela voltou para casa. Finalmente voltou para casa, e desta vez eu não vou mandá-la embora. O que começou como um velório se estendeu por um mês. Maria Augusta permanecia na sala de estar, e a cidade inteira começou a falar. Dizem que a mãe perdeu a cabeça, dizem que penteiam o cabelo dela toda manhã. Isso não é cristão, é profanação. E não eram apenas boatos. Todas as manhãs, o vidro era levantado, o cabelo penteado. Flores frescas eram colocadas em suas mãos. À noite, Dona Amélia sentava-se ao lado da redoma e lia a poesia francesa. Os criados ouviam tudo e tinham medo. A notícia se espalhou. A múmia da sala de estar, a santa rebelde. As pessoas vinham ver, alguns por devoção, outros por curiosidade mórbida. E havia aqueles com intenções sinistras. Um homem foi preso tentando roubar mechas do cabelo de Maria Augusta para vendê-los como relíquias. Dentro do casarão, a situação tornava-se insustentável. Maria Benedita, a governanta, pediu demissão. Não conseguia mais dormir naquela casa, padre. De noite, ouvia passos no corredor. O piano tocava sozinho, sempre a mesma valsa francesa. E pior, quando eu olhava para a redoma, eu jurava por Deus, que ela tinha aberto os olhos. Em agosto, Dona Amélia começou a ter pesadelos. Maria Augusta saía da redoma, sentava-se na beira da cama e falava: "Mãe, por favor, deixe-me ir. Eu não pertenço mais a este mundo. Deixe-me descansar." Dona Amélia acordava gritando. Até que na terceira semana de agosto, encontraram-na ajoelhada no chão. Ela estava aqui, Disse que não vai descansar até que eu a liberte. Disse que vai me levar com ela. Foi o Visconde quem finalmente tomou a decisão. Chega. Maria Augusta seria enterrada. Cemitério Municipal. Madrugada de 3 de setembro. A redoma foi aberta pela última vez. O padre Anselmo realizou as bênçãos finais. Em nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Que a terra te seja leve, Maria Augusta, e que finalmente encontre
encontres a paz. Dona Amélia não foi ao enterro. Naquela manhã, acordou sorrindo. Maria Augusta me visitou, mas desta vez veio para se despedir. Maria Augusta, finalmente, parecia estar descansando. Mas numa cidade pequena, os mortos não descansam de verdade. As crianças começaram a criar brincadeiras. Dizem que se você chamar o nome dela 3 vezes, ela aparece. Dizem que ela volta para punir quem a esqueceu. E então, em 1902, o casarão da família foi vendido. O novo proprietário tinha planos específicos. Ele iria transformá-lo em uma escola. E foi exatamente aí que Maria Augusta encontrou seu destino final. Não em Paris, não no túmulo, mas nos banheiros de uma escola. Para sempre. Porque algumas histórias não terminam com o enterro. Elas apenas recomeçam. Guaratinguetá, 1892. O Brasil mudou. A República foi proclamada. A escravidão abolida. O século XIX ficou para trás. Mas algumas histórias recusam-se a morrer. O antigo casarão da família Oliveira agora tem uma nova função. O governo do estado comprou o imóvel e o transformou na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. As salas suntuosas viraram salas de aula. E o antigo quarto de Maria Augusta, aquele onde ela dormiu, onde sonhou com Paris, foi transformado em banheiro feminino. Durante a reforma, os operários encontraram coisas estranhas. Cartas queimadas, um espelho quebrado, mechas de cabelo castanho claro. Um dos operários, Manuel da Silva, recusou-se a continuar. Aquele quarto é mal assombrado, patrão. Eu sinto. Toda vez que entro lá, fico com arrepio na espinha. E à noite, eu juro que ouço alguém chorando lá dentro. Mas a reforma continuou. Em seu lugar, pias de porcelana, espelhos grandes e 3 vasos sanitários. As aulas começaram em 1903, mas em maio, algo começou a acontecer. Uma aluna chamada Carmen Vitória recusou-se a usar o banheiro. Tem uma moça lá dentro, professora, uma moça de vestido branco. Ela fica olhando do espelho, ela tem o cabelo amarelo e os olhos tristes. A professora achou que era invenção, mas outras alunas relataram a mesma coisa. O diretor, Dr. Armando Pires, investigou. São fantasias infantis, imaginação fértil. Mas então, em uma tarde de junho, o próprio diretor ouviu um som. Alguém chorando. Ele entrou no banheiro, verificou as cabines, todas vazias. Mas quando passou pelo espelho, viu, por uma fração de segundo, refletido atrás dele, uma figura feminina, olhar de súplica. O medo virou fascinação, a fascinação virou ritual. As meninas criaram regras. Você tem que bater 3 vezes na porta. Não, tem que dar descarga 3 vezes e dizer o nome dela. Até que um dia, uma aluna revelou a verdade. Sabem onde era o quarto dela? Onde ela dormiu quando era viva? Aqui, exatamente onde é o banheiro agora. A partir daquele dia, o fantasma ganhou identidade. Maria Augusta. E com o nome veio o poder. A história se espalhou pelo Brasil. Com o tempo, detalhes mudaram. Maria Augusta virou simplesmente a loira. O que permaneceu foi o essencial. Uma mulher jovem, morta tragicamente, presa para sempre no banheiro de uma escola e pronta para arrastar outras meninas para o seu destino. Guaratinguetá, 2025. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves ainda existe.
As crianças de hoje não conhecem a história de Maria Augusta, mas ainda temem o banheiro. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, aparece! Nada aconteceu, eu sabia que era mentira. Mas, à noite, os zeladores ainda evitam aquele banheiro, porque eles juram que às vezes ouvem uma mulher chorando. Maria Augusta de Oliveira nasceu em 1865 e morreu em 1891. Viveu apenas 26 anos, mas, de certa forma, ela nunca morreu realmente. Ela lutou a vida toda para ser livre, fugiu para Paris em busca de uma vida que pudesse chamar de sua, mas a ironia cruel do destino a transformou na prisioneira eterna dos banheiros escolares. A loira do banheiro não é um monstro. Ela não é uma criatura sedenta por vingança. Ela é apenas o eco de uma mulher que gritou por liberdade e ninguém ouviu. Uma mulher que foi mumificada 2 vezes. Primeiro, em uma redoma de vidro e depois, para sempre, em uma lenda urbana que apagou sua humanidade. A loira do banheiro não assusta crianças por maldade. Ela aparece nos espelhos porque está procurando algo, procurando alguém que lembre seu nome verdadeiro, alguém que entenda que, por trás do fantasma, havia uma mulher de carne e osso. Santa Névora, 9. Lembre-se, não é a loira do banheiro que está ali. É Maria Augusta de Oliveira, e ela só quer o que sempre quis: ser lembrada como era. Não como um monstro, mas como uma mulher livre.